Ei, iluminada! Chegamos na lição 39 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E aí, tá pronta para se salvar dos teus próprios pensamentos? Ele vai dizer hoje, ele vai nos lembrar que a nossa santidade é a salvação do mundo. Ele já falou sobre isso no passado. Ou seja, o fato de sermos santos e olharmos para o mundo com a nossa santidade, o mundo é salvo. A gente já olhou para essa ideia e vai continuar olhando para ela ao longo do tempo. Porém, ele vai dizer o seguinte hoje: e o que acontece com a tua própria salvação? Porque a gente falou sobre a salvação do mundo, mas a gente não falou sobre a nossa. Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Então hoje a gente vai aplicar esse exercício a nós mesmas, justamente porque a gente precisa reconhecer a salvação, porque na medida em que a gente reconhece a nossa salvação, o mundo inteiro é beneficiado. Lá no parágrafo 4 ele vai dizer: a tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? 39 dias depois, ele começa a encorajar a gente a treinar as lições mais vezes ao longo do dia, se você conseguir, se for possível para você. Hoje ele pede 5 minutos completos em 4 períodos de prática, ou seja, 4 períodos longos de 5 minutos ao longo do dia, fora dos períodos curtos, que são a repetição da ideia ao longo do dia. Como a gente vai aplicar? Lá no parágrafo 6 ele vai dizer: começa o período de prática, como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Então a gente vai começar: a minha santidade é a minha salvação. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso é deles que precisas ser salvo. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente. E é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo: meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Meus pensamentos de desamor em relação a... E aí você vai trazer o que a sua mente se recordou de medo, de raiva, de preocupação, uma situação com alguém, uma discussão, uma briga, uma pessoa que você não gosta, que você guarda rancor, mágoa, ódio, animosidade, enfim. Uma situação que aconteceu no seu dia, o que for que você sinta que está te mantendo no inferno, ou seja, você não está em paz, ou seja, todas as vezes que você se recorda dessa situação, pode ser algo da infância, pode ser algo do seu primeiro casamento, pode ser algo, enfim, qualquer coisa que te tire do seu centro, da sua paz, do seu estado de ser, você vai aplicar essa sentença: os meus pensamentos de desamor em relação a essa questão estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Então agora a gente vai ficar em silêncio nos próximos 5 minutos
Você vai de olhos fechados, se você puder, você já pode ir fechando os olhos. Se não, tá tudo bem, pode ficar de olhos abertos, não tem problema. A minha santidade é a minha salvação. Repete para você mesma, internamente, e vai permitindo que essas questões apareçam, surjam na sua mente, sem fazer esforço, tá? Lembra que se der tela branca também tá tudo bem. Você pode continuar repetindo a ideia central para o dia de hoje, a minha santidade é a minha salvação. Aline, passei 5 minutos, lembrei só de uma situação, não tem problema, aplica só para essa situação. Aline, a gente ficou 5 minutos em silêncio e eu não lembrei de nada, não tem problema, vai repetindo. A minha santidade é a minha salvação. Aline, lembrei de 100 coisas, terminou os 5 minutos, ainda tinha coisa para poder trabalhar. Legal também. Ou se você tiver a possibilidade, você pode continuar 5, 10, 15 minutos, o tempo que você sentir que zerou naquele momento ali, de vir, porque pode acontecer sim, isso já aconteceu comigo, de vir. E vai vindo, e vai vindo, e vai vindo, e você passa um bom tempo ali trabalhando essas questões. Então, o tempo que você puder entregar para essa prática, legal, faça. Se não, você pode parar ali naquele momento, pode escrever, se for fácil para você depois aplicar com mais presença na sua próxima parada. Tá bem? Então agora vai ficar tudo em silêncio. E você vai repetir para você a cada lembrança: os meus pensamentos de desamor em relação a essa situação estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação.
Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Acreditas que a culpa é o inferno? Nessa lição, ele começa a nos provocar a pensar o que é o oposto do inferno e da culpa, já que a culpa é essa sensação de inferno. E o que é o contrário da culpa? Quando uma pessoa não é culpada, ela é o quê? E qual é o oposto de inferno? Coloca aqui nos comentários. O oposto da culpa é o oposto do inferno. Coloca aqui. E se você é do nosso grupo de estudos, coloca lá no grupo se você compreendeu o que ele está evocando, o que ele está convidando a sua mente a trazer a lucidez a respeito da sua real natureza e a respeito do lugar onde você realmente se encontra, apesar de, por vezes, acreditar que é culpada e está no inferno. Tá bom? Então eu vejo você amanhã. A minha santidade é a minha salvação. Até lá.